Pronto. Então, bom dia, muito bom estar com vocês. Esse momento do café é um momento gostoso de descontração, em que a gente pode conversar e pode trocar experiências. Eu gosto muito desse evento, que é um momento de troca, né? Então, nós convidamos sempre os participantes a falarem, a passarem suas impressões, suas opiniões. É um momento de vocês, tá? Eu vou chamar a Lucila, quem vai comandar aqui hoje. Esse encontro vai ser a Lucila, que está já aqui com a gente. Bom dia, Lucila. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aí no mundo inteiro. Como a Grazi falou, é um prazer estar aqui com vocês. Esse é o nosso primeiro evento do ano, então a gente está bem animada para a gente começar realmente com o pé direito, com pessoas maravilhosas que a gente já conhece, companheiros de trabalho aí que acompanham o nosso trabalho. A gente também acompanha o trabalho de vocês. E então. Já começando, né, que a gente quer que vocês participem, tá bom? O café é um espaço para que vocês possam compartilhar suas experiências também, as dúvidas, que é uma coisa que realmente desde o início do nosso trabalho, na verdade, a gente sente falta das pessoas exporem o que estão fazendo e também outras pessoas, né, poderem compartilhar as suas dúvidas e experiências, porque é isso que enriquece o nosso trabalho, né? Principalmente quando a gente está espalhado aí mundo afora, né? Como é o nosso caso aqui como professor de PLE. Então eu vou compartilhar a tela aqui já para a gente começar o nosso debate. Só um minutinho, tá? E até falando por que nós escolhemos esse tema. Bom, ok, vocês conseguem ver aqui? Ok. Só Então aqui nós colocar no temos. modo, desculpa, só colocar no modo exibição. Ótimo, entrou. Obrigada. Então, aqui, qualquer coisa é só falar, tá? Então, o nosso tema hoje é os desafios na carreira de professor, de professora de PLI. As necessidades de uma formação continuada. Então, por que a gente escolheu esse tema? Ao longo desses anos, né, desde 2018, a gente tem feito as capacitações com os professores, a gente já fez vários temas de capacitação e a gente percebeu que realmente as coisas vão mudando. Então, alguns temas que nós já falamos ali, lá no início, em 2018, mudaram de configuração e a gente falou, puxa, tem mais tecnologia, tem mais cursos, tem mais, o mundo muda, a configuração do Brasil muda, o português no mundo. Hoje nós temos mais professores de PLE, graças a Deus, quando eu comecei eu nem lembro se eu tinha contato com alguém que ensinava PLE. Esse nome, essas siglas, apareceram mais siglas. Então quer dizer que a gente precisa estar sempre em formação. Nós, professores, precisamos estar sempre em formação e sempre nos atualizando para que a gente possa acompanhar esse movimento e também transmitir para o aluno um português que seja mais atual, seja mais condizente com a época em que nós estamos vivendo. Então, por mais que então a gente já tenha experiências, nós precisamos sempre retomar alguns tópicos e também nos atualizar, né? Então, por isso que a gente escolheu esse tema de desafios mesmo e a necessidade de uma formação continuada. Eu queria saber o que vocês acham disso nesse tempo todo que vocês estão trabalhando, ou quem está começando agora, quais as dúvidas que tem também. Mas o que de mudança vocês encontraram mesmo no português? Qual, na verdade, foi o interesse ou a motivação que fez com que vocês começassem a trabalhar com o português? Que realmente é algo que muitas vezes as pessoas perguntam, mas dá para viver ensinando português? Isso é uma profissão de fato, né? Como é que a gente faz isso? Né? Tornou-se uma profissão legal ao longo desses anos, a gente ensinar português, tá? E como que a gente se atualiza? Como a gente tem essa formação continuada? Então, vocês já podem aí pensando, mas a primeira pergunta que nós colocamos aqui, que é para a gente debater, é como a formação inicial de professor pode equilibrar
teoria metodológica e prática em sala de aula. O que eu aprendi na universidade ou em algum curso, né, é o que de fato eu ensino para o meu aluno estrangeiro? Então, gente, essa primeira pergunta, já tem gente levantando a mão, gente, eu tô também, se tiver alguma pergunta aí no chat também, meninas, tá bom? Quem que levantou a mão foi o Edson. Edson. Eu, então vamos lá. Vê bem, a formação inicial do professor pode equilibrar. Se vamos por formação inicial, eu comecei ao contrário. Tá? Sou bem sincero, que eu sou formado em edificação e marketing e nos últimos 20 anos dou aula de português. E depois eu fui fazer minha formação em letras e pedagogia. Eu comecei ao contrário, né? Muitos aqui começam por letras, essas coisas, depois... E por quê? Exatamente por essa necessidade. Eu comecei a dar aula de uma maneira sem querer, né? Eu comecei a dar aula de uma maneira de substituir uma colega que foi viajar e como era o último dia de aula dela, era um grupo avançado e era a última aula, ela falou, Edson, vai lá, conversa com eles, essas coisas. Então ela usou a minha experiência em marketing para isso. Só que o diretor da escola gostou tanto da minha aula que me convidou para dar aula, né? Eu falei, olha, o que que você usa? Tá, bom. Começamos, bom, nessa brincadeira eu estou há 20 anos, né? E nessa brincadeira eu tenho só 20 anos dando aula de português. Então eu comecei ao contrário, depois fui me especializando em aprender mais e como ser um professor, vamos dizer assim, mas nunca tirei essa ideia inicial. A minha formação inicial era outra, não? E muitos alunos me perguntavam, professor, o senhor fez pedagogia? Não, estou fazendo. Pela minha metodologia ser diferente, não ser tão padronizada dentro do que vem a ser. Quando se forma em pedagogia ou letras, existe um certo padrão, né? Então, como eu comecei ao contrário, me ajudou e me ajuda até hoje. De repente, pela irreverência, de repente, e fui aprendendo. E você fala de nós aprender cada coisa, mais um comentário que você fez, Lucida. Literalmente, temos que nos capacitar sempre, tá? Sempre, né? No período da pandemia, quando muitos vieram para salas virtuais, eu conheço colegas que tiveram muitas dificuldades por não conhecer, não? Então, temos que aprender. Os meus colegas... Bom, gente, eu tenho 65 anos, tá? Então, eles me consideram, assim, um dinossauro, né? Para algum, mas, em compensação, em informática, falam, nossa, você é um dinossauro reativado. Eu falei, sou como Matrix, né? Porque tive que aprender. E fui aprendendo. E graças a vocês também, por esse tipo de, de cursos que nós temos, dos cafés que nós temos e de outros, vamos aprendendo a cada dia mais, né? Bom, vou cortar um pouquinho aqui para outras pessoas se manifestarem também, tá? Obrigada, Edson. Eu acho que é sempre constante, né? Às vezes a gente tem diferentes formas. O legal do café, dos eventos, é que a gente realmente encontra pessoas em diferentes contextos que começaram a ensinar português com formação, com diferentes formações, mas que tomaram gosto aí pela profissão e não saíram mais, né? Também, isso que é muito legal. Na verdade, assim, uma coisa que a gente quer falar também, antes de dar continuidade aqui às falas, os debates, a gente vai ter sorteio no final, então não saiam daí. A gente vai ter 2 sorteios, tá? Alguém quer falar sobre o sorteio? Espero que eu ganhe. Eu posso Aqui. falar. Bom, gente, bom dia, né? Ainda não falei bom dia direito. Hoje a gente está aqui no nosso primeiro café do ano e vocês que já estão com o Grupo Sol Brasil há um tempo sabem que a gente sempre prepara uma coisinha no final dos nossos encontros. Mas hoje a gente, além de um sorteio especial que a gente tem sempre, também estamos com uma parceria muito legal com o Grupo GEM. Vi que a Ana Simões está por aqui, talvez ela queira falar sobre o que nós vamos sortear.
E a gente decidiu já falar do começo para não ficar aquela bagunça que sempre é de no final do evento todo mundo escrever nome e e-mail na planilha. Então, o link está aqui no chat, vocês podem clicar e colocar nome e e-mail. Nós vamos sortear algo especial do Grupo Sou Brasil e também algo especial do Grupo Gen. Ana, você tá por aí para falar para gente? Cadê a Ana? Não tá aqui. Ela pode aparecer depois, então. Mas já pedi então para quem quiser participar já colocar o link aqui. Eu ainda mais para o fim do evento vou relembrá-los mais uma vez. Roseli, te peço para colocar lá no link, por favor, que eu vi que você escreveu aqui no chat. É isso. Vamos seguir. Obrigada, Camila. Gente, estou passando, na verdade, aqui, mas eu estou vendo o chat também. Então, como a Camila falou, não esqueçam de clicar lá no link, tá bom? Da planilha, tá? Para que vocês possam participar do sorteio lá no final e não saiam, porque o sorteio é muito especial, tá bom? Alguém mais quer falar sobre a questão da formação, né? Voltando aqui para o café, e sobre a prática em sala de aula? Porque o que a gente ouve falar Ah, muito. Ai, eu quero desculpa, falar um Camila. pouquinho Por sobre favor. esse tema. Eu acho a formação inicial do professor, como o professor Edson estava falando, muita gente não é da área, né? Não estudou obrigatoriamente letras, e a vida faz com que a gente tome caminhos inesperados, né? Eu acho que isso é um perfil de professor que vem aprendendo também com a prática, com os anos, né, de sala de aula, com outros cursos, não só a formação na graduação de letras, mas hoje nós temos outros cursos que podem também suprir e atualizar o professor nesse sentido, né? Então, cursos de formação continuada, pós-graduações, tem uma série de possibilidades para o professor, né? Agora, a pergunta, ela vai pensar a questão desse equilíbrio entre metodologia e prática de sala de aula, né? E aí a gente percebe assim que dentro da sala de aula os nossos alunos são muito diversos e eles têm mais facilidade de aprender de uma forma, outro tem mais facilidade para aprender de outra, e nós, professores, né, cada vez mais com esse perfil do aluno protagonista, temos que adaptar os nossos métodos para que esse aluno possa se desenvolver da melhor maneira possível e que a aula seja agradável, não seja algo não tão desafiador, né? E que as coisas aconteçam. Então, eu acho que esse como equilibrar, realmente, eu estou pensando naqueles pratinhos, né? Que a gente tem que estar o tempo todo fornecendo essa maneira, esses métodos, colocando de uma forma fácil para ver até ir testando, até a gente conseguir entender como que esse aluno aprende com mais facilidade, né? É, é, não é fácil, não é fácil, principalmente para quem está começando, né? E a formação, às vezes, também ela fica muito no campo da teoria, e essa prática, às vezes, é mesmo ali no dia a dia que a gente vai conseguindo, né? Adaptar. Obrigada, Grazi. Carolina. Carolina levantou a mão. Oi, gente, bom dia. Muito feliz de estar aqui. Eu adoro o café de vocês. Eu acompanho o trabalho de vocês desde 2021, que eu sou professora de português para estrangeiros desde 2021. Eu comecei na Letras, eu trabalhava como revisora de textos, mas eu lembro que trabalhei com português como língua de acolhimento na faculdade onde eu estudei, no Cefet. E eu me apaixonei pelo português como estrangeiros, assim, eu vi uma nova forma de ver o português, assim, de ensinar a língua. Os alunos são muito diversos, é incrível o tanto que a gente aprende com eles.
E eu só fiz letras, eu fiz uma graduação em ensino de português, mas não era uma graduação, nem uma formação formada para voltada, né, para português como estrangeiros. Eu me perco assim nas possibilidades. São muitas possibilidades de fazer de cursos, né? Não sei se vocês têm algumas indicações de cursos de formação estrangeira que seria de português para estrangeiro que seriam bons. Aceito todas as recomendações. E na aula eu vejo muito isso que a Grazi falou, né? De muita diversidade de aluno, cada um aprende de um jeito. E o meu maior desafio, assim, é conseguir adequar, né? A forma de ensinar com cada tipo de aluno. Tem uns que gostam mais da gramática, tem uns que gostam de seguir livro, tem uns que vão na conversação. E eu sou muito da conversação também, mas aí às vezes quando é mais pro livro eu já fico meio assim, como desenvolver esse aspecto, né, na fala. Mas é isso. Muito obrigada. Obrigada. Agora tem mais uma pessoa que levantou a mão. Pode levar. É, Nijaye? M, tá escrito M ali. Vamos lá, vamos lá. Pode falar. Bom dia a todos. Sou Salum Ndiaye, professor de português na Universidade Hassan Sheikh de Ziguinchor, aqui no Senegal mesmo. Agradeço mesmo às organizadoras deste evento de Café com Plan e eu queria mesmo dar uma palavrinha acerca mesmo dessa primeira pergunta, como a formação inicial de professor pode equilibrar teoria metodológica e prática em sala de aula. Como a colega acabou de dizer, aqui, por exemplo, no meu país, aqui no Senegal, nós temos contextos sociolinguísticos muito diferentes. Nós, por exemplo, os nossos alunos têm várias línguas locais. Cada aluno tem a sua língua materna. E a língua oficial do meu país é o francês. Nós, professor de português, como é que nós podemos fazer para, primeiro, fazer que os alunos gostem do português? É um primeiro desafio. O segundo desafio é o facto mesmo de planejar, de propor, por exemplo, atividades que os alunos podem gostar. Pode ser leitura, pode ser expressão escrita, oralidade, exercícios, por, assim. E agora, outra coisa, eu acho mesmo que a formação inicial é uma boa coisa, porque sem essa formação inicial, o professor, no meu caso, por exemplo, aqui no Senegal, é impossível quase para o professor ter, por exemplo, uma boa metodologia ou ter uma boa prática em sala de aula. Porque, por exemplo, aqui, como eu acabo de dizer, temos uma variedade de línguas e nós temos a responsabilidade, enquanto professor, de propor atividades. E agora, essas atividades são facilitadas pela formação inicial. Sem essa formação, nós não podemos fazer nada para poder assumir a nossa carreira de maneira perfeita. Muito obrigado. Obrigada. Que incrível, acho que é a primeira vez que a gente tem uma participação de alguém do Senegal. Posso perguntar uma curiosidade, na verdade, essa motivação das pessoas aí aprenderem português. Qual que é a motivação? Por que as pessoas buscam? Por que se oferece o português? Aí é realmente uma curiosidade. E obrigada pela participação, realmente muito, muito Okay. bom ter alguém daí. Sim, obrigado eu. Mas qual que seria a motivação? Por que as pessoas procuram aí no Senegal estudar português? Ok, quer dizer, o Senegal tem uma história comum com o Portugal, o Senegal, porque a parte sul do nosso país, do Senegal, a Casamance, era uma antiga colônia de Portugal. E agora, eu sou originário desta parte sul do Senegal, e nós temos uma língua de base lexical portuguesa. É o crioulo do Senegal. E agora, para nós escolher uma língua estrangeira, entre o italiano, o inglês, o português, o espanhol, é muito fácil para nós escolher o português, porque nós já temos uma língua local de base lexical portuguesa, que é o crioulo. É por isso mesmo que nós estamos à vontade a escolher o português em vez de outras línguas, como italiano, alemão, que estão também línguas estrangeiras no nosso país. E agora, para além disso também,
nós temos, digamos, as oportunidades de trabalho com o português são enormes. A proximidade, por exemplo, com a Guiné-Bissau, que é um país de língua oficial portuguesa, os senegaleses que aprendem português no Senegal, uma vez em Guiné-Bissau, têm a chance mesmo de obter um trabalho. E outra também é o facto mesmo de ser professor de português, de trabalhar também nas embaixadas e coisas assim. Quer dizer também a tradução. Eu fiz, por exemplo, sou ao mesmo tempo tradutor do francês até o português e vice-versa. Quando, por exemplo, há um encontro internacional, eu fui contratado pelas essas organizações para fazer a tradução do francês até o português e vice-versa. Quer dizer, as oportunidades, o mercado de trabalho é muito importante aqui quando uma pessoa aprende português e, para além disso, nós temos uma história comum com o Portugal. São essas coisas que nos motivam a escolher o português. Muito obrigada. Queria também agradecer a Carolina. Aproveitando, tem uma pergunta aqui da Suzana Duarte, a respeito do Senegal, se o país tem o português como língua oficial, se tem interesse em manter o português como língua oficial. Não, é o objetivo, por exemplo, da Associação dos Professores do Português no Senegal. Nós, por exemplo, nós temos mais de 15 mil alunos que aprendem português e mais de 1.500 também de professores do português que estão aqui espalhados no território nacional. A nossa língua oficial é o francês, mas com o trabalho da Associação dos Professores do Português, nós, porque essas são considerações políticas, acho que vai ser muito difícil mesmo para pedir, por exemplo, que o português seja considerado como uma língua oficial do país, vai ser muito, muito complicado, mas ao nosso lado, nós estamos a fazer um trabalho enorme para poder obrigar, por exemplo, as autoridades políticas de dar um foco, quer dizer, de dar interesse ao ensino do português no nosso país, porque tem, quer dizer, nós temos aqui várias oportunidades e também o número de alunos e professores que se ativam no ensino-aprendizagem do português é um número significativo. E agora, a partir daí, acho que nós estamos num bom caminho mesmo. Muito bom, muito obrigada. Só fazendo os comentários aqui também, que está aqui no chat, a Iracema, nossa grande parceira, está aqui também. Ela falou, até colocando uma questão que a Carolina falou também lá antes, é a questão de como os alunos aprendem. Eu acho que a gente, conforme a gente vai tendo contato com vários alunos, existe uma cultura de aprendizagem, cada cultura tem uma forma de aprender diferente, a gente vai conhecendo e adaptando também. Tem a Noemi, que está em Hong Kong, e ela falou que querem aprender, as alunas querem aprender, pois amam a língua, inclusive uma delas é devido à capoeira, que também acho muito interessante. Às vezes eles acham que aqui no Brasil a gente tem grupos de capoeira na praça, na rua a gente não tem mais fora do que no Brasil. Tem até uma cartilha, né, que fala sobre a questão da capoeira. E agora, desculpa, eu vou passar para a Elsa, tá bom? Mãe, 2 mais 3. Elsa, você levantou a mão, pode falar. Bom dia para todos. Eu pertenço à turma dos dinossauros, porque ainda sou mais velha do que o Edson. Eu fiz um longo, longo caminho e fui fazendo coisas andando. Comecei com português nos anos 70, e através da música, depois me formei, sou professora, já me aposentei, e continuo. E continuo com muita vontade, e especialmente aprendi muito, muito com Zoom, porque fui fazendo contato com pessoas do mundo todo. E aprendi, na verdade, que foi uma coisa incrível, com pessoas de Timor, e aprendi de Timor, dos Guiné-Bissau, enfim, foi uma aprendizagem, e me sinto, assim, uma estudante mais.
E acho que uma das maneiras é refletir sobre a questão do contexto, porque eu já fui usando eh, todas as ferramentas que tinha, seja cinema, seja música, e dependendo da turma, porque sempre lecionei para estrangeiros. Então, fazendo o possível por ter uma atualização e própria e também ser flexível ao que os alunos precisavam. Essa é a minha ideia. Aí está escrevendo o Luiz, porque a gente se conhece há muitos, muitos anos. Então, continuo. Agora estou com 75 anos e tentando. Obrigada a todos. Obrigada e espero continuar estudando, porque é Elza, muito bom. Sim, quem fala? velha não, Edson, velha não, experiente. Ah, A gente isso. aprende em experiência, sabe? Eu não, quando me falava, você é muito velho, eu falo, não, não, sou um pouquinho mais experiente, nada mais que isso, né? E a gente Sim. aprende muito, realmente. Eu não falei velha, falei sou mais velha do que você. Eu sei Só, disso, não, só mais isso. experiente do que eu, Bom, mais experiente que eu. então, de acordo. E- Mais Isso, experiente. isso eu não sei, mas tento. Ou seja, que tenho uma mente muito jovem. Enfim, Isso é o mais é, importante. isso, deixo. Deixo vocês. Obrigada, Elsa. É sempre bom a gente ter essa, na verdade, troca entre gerações também. Existem formas diferentes que aconteceram ao longo dos anos. A gente gosta muito de conversar, né, meninas, também com professores que já estão na área há muito tempo, pessoas que estão começando, até para ver como é que a gente pode equilibrar também todo o conhecimento que a gente adquire aqui nesses eventos também, tá bom? Gente, eu vou mudar um pouquinho aqui a pergunta, tá bom? Porque acho que essa segunda pergunta é muito interessante no sentido de que a gente pegou essas perguntas assim, do formulário que vocês preencheram, tá? A gente se inspirou nas dúvidas e nas questões que vocês colocaram no formulário de inscrição. Então, de que forma o professor pode promover a sensibilidade cultural e a competência intercultural, né? Então, quando a gente fala de ensinar um idioma, a gente também está falando sobre cultura, né? A gente como que dentro do Brasil, fora do Brasil, uma pessoa que não é nativa, ou por exemplo, não sei se vocês ensinam português do Brasil, porque a gente está, na verdade, falando do português também, né? Vocês estão em outras localidades, talvez não seja o português do Brasil. Então, como é que a gente promove essa sensibilidade cultural e também como que a gente se adequa a nossa isso à realidade, à cultura do aluno? Tá? Quem quiser comentar, então. Mas eu acho que isso é bem polêmico. Muitas vezes aconteceram algumas coisas, né, umas polêmicas essa semana. Que, né, Grazi? Que depois a gente pode comentar. Eu acho que é um espaço da gente falar também, não de forma assim, de polarizada, talvez, assim, né? Mas assim, é de comentar o que acontece, como é que a gente lida com algumas questões culturais que talvez sejam mais sensíveis, tá? Como professor, a gente realmente lida com diferentes realidades, né? Tá bom? Vamos lá. O Edson levantou a mão. Vamos nós, então. Realmente é um tema bem, como você falou, dá para ter bastante controvérsia aí, não, Luci? Bem, a minha experiência está na América Latina, né? Eu dou mais para hispânicos. E já tive um par de alunos americanos, mas a minha maior experiência é com a América Latina. E ver o lado cultural, principalmente aqui na América do Sul, e principalmente no Peru, que tem um lado conservador e um outro lado tentando ser moderno, né? Quer dizer, tem um lado bem conservador e um outro tentando ser moderno. Então, tem palavras, e eu sempre gostei de começar minhas aulas com os falsos cognatos, né? Os falsos amigos, exatamente para mostrar aquela diferença das palavras iguais, que se escrevem iguais, se falam iguais, com sentidos completamente diferentes com o Brasil. Quando eu falo você fala da interculturalidade, né? Esse foi o tema da minha tese até aqui.
e que é como misturar as duas coisas. Então, veja bem, quando falamos de cultura, eu estou centralizado em Peru, Bolívia e Equador, e já tive atualmente, eu tenho alunos do Equador, tenho alunos da Colômbia e alunos peruanos no mesmo grupo. São 3 países distintos com culturas distintas. Graças a Deus conheço esses países. Então, me ajuda muito conhecer esses países para saber um pouquinho da cultura deles, né? E principalmente daqui. Então, são costumes. Quando eu coloco o comparativo com o Brasil, eu falo, gente, eu vou falar muito mais da cultura brasileira e tenho que agradecer por conhecer 80% do Brasil também. Então, me ajuda muito para poder interagir, despertar esse interesse. Porque o aluno latino, quando pensa no Brasil, pensa Rio de Janeiro, né? Não, é só Rio de Janeiro. Eu falo, gente, o Brasil não é só Rio de Janeiro. Eu divulgo quase toda a parte do Brasil, menos o Rio de Janeiro. Não é necessário divulgar, já está em todas as. Qualquer coisa que você abre do Brasil está Rio de Janeiro. Desculpa, tá, Tiago? Né? Mas está tudo aí, né? Já tem tudo. Então, eu mostro outros lugares e faço comparativos. E tento entrelaçar até esse lado. Quais são os costumes? eh, Vou dar um exemplo super rápido. Essa semana, por exemplo, eu falei de Parintins, que é bem fronteira Peru-Brasil, né? Porque está na metade do caminho entre a fronteira do Brasil, a fronteira do Peru com Manaus, né? De Iquitos a Manaus, na metade do caminho tem a nossa festa de Parintins. Ninguém nunca havia ouvido falar sobre Parintins. E é uma tremenda festa do norte do Brasil, sabe? Então, quando eu falei isso, professor, mas isso está onde? Aqui no meio do Amazônia, gente, metade do caminho. É mais barato do que o Rio de Janeiro. É muito mais barato. Então, falo disso. Alguns alunos têm interesse, por exemplo, em Portugal, que é algo aqui que o nosso amigo do Senegal estava falando que eu achei super interessante. Então, conheço um pouco de Portugal. Então, quando eles falam, onde vocês vão? Gente, cada lugar tem uma região diferente, como tem uma região diferente aqui. Por conhecimento, tanto do país como dos países, né? Eu falo, por exemplo, no teu país tem essa região. Ele fala, caramba, professor, o senhor conhece isso? Sim. Então, ganha um pouco mais da confiança do aluno. Ele vê que eu estou falando algo com base, não é informe turístico, certo? Não é aquele informe turístico. E isso me ajuda a ter esse mix, tá? De como vocês no Brasil não façam assim, porque aqui tem esse costume, mas lá a cultura é diferente. Então, eu acredito que o meu conhecimento desses países, né, dos países que eu conheci e da cultura que eu conheço, me ajuda muito para transmitir isso. Não me baseio tanto na gramática quando eu estou dando esses temas. Então, dentro desses temas, que são temas que muitas vezes eles gostam, eu falo, gente, então vê bem, dentro daí o que nós encontramos de pronomes ou o que encontramos das contrações, que na América Latina tem 2 contrações, né? No espanhol tem 2, o Brasil tem mais de 30. Então é um tema que dá para a gente ir colocando e eles vão ganhando carinho pelo idioma, carinho pelo país, e graças a Deus é muito gostoso você ter um grupo de 18 alunos e saber que quando começa a aula, 18 alunos estão presentes, tá? Principalmente online. Tá? Obrigada, Então, Ed. sabe, é muito legal. Aí passo a bola Obrigada. lá para o Senegal. Vamos para o Senegal agora, vai, por Isso, favor. mas você vê como é que é o papel do professor, a importância, né, da gente ter sempre uma visão um pouco mais ampla, né, daquilo que a gente está transmitindo aí para o aluno, né, para ele sentir esse gostinho. Vamos lá para o Senegal, então. Vamos lá. Ok, sim, bom dia de novo. Ok. Esta pergunta, de que forma o professor pode promover a sensibilidade cultural e a competência intercultural? O caso do Senegal é um caso um pouco especial. E nós estamos conscientes, porque nós dizemos aos nossos futuros professores que aprender uma língua estrangeira é aprender a cultura do país onde se fala essa língua. O caso do Portugal e do Brasil. Aqui no Senegal, nós aprendemos as duas versões, a versão portuguesa e a versão brasileira. Nós temos dificuldade quando, por exemplo, se trata, por exemplo, de partilhar com os nossos alunos os conteúdos socioculturais. Primeiro, por exemplo,
Quando nós estamos a falar, por exemplo, das festas populares de Portugal, o Santo Antônio, estas festas culturais de Portugal, nós no Senegal, nós não temos uma festa semelhante. E agora, um professor que vai dar uma aula com o foco mesmo de explicitar os conteúdos, a forma mesmo desta festa popular de Portugal, tem dificuldades para aprender aos seus alunos como é que esta festa significa para primeiro os portugueses e como é que se decora esta festa de Portugal. Porque para aprender uma língua, para aprender uma cultura, ou para ser bem, por exemplo, na aprendizagem de uma língua estrangeira, o aluno tem que fazer, tem que se basear no seu conhecimento sociocultural. E agora, o caso, por exemplo, do Brasil. Às vezes, por exemplo, ensinamos, por exemplo, o Carnaval do Brasil aos nossos alunos, temos dificuldades também. Agora, para facilitar a compreensão destas culturas, como nós não temos essas culturas na nossa prática cultural aqui no Senegal, temos, por exemplo, de explicitar. Por exemplo, antes de fazer uma aula sobre o Carnaval, o professor pode trazer na sua aula uma vídeo, onde, por exemplo, ele vai partilhar com os seus alunos, vão visionar, por exemplo, como é que se decora o Carnaval, como é que a gente veste, coisas assim, e quais são as atividades que estão dentro desta festa do Carnaval, coisas assim. A partir daí, com o trabalho, o professor vai trabalhar ao mesmo tempo com os seus alunos. E cada um, por exemplo, vai notar aquilo que ele vê neste vídeo, por exemplo. E a partir daí, o professor vai tentar concluir, e aí cada aluno vai ter uma ficha que vai lhe permitir ter um conhecimento não de maneira detalhada ou alargada, mas ele vai ter um conhecimento um pouco acerca mesmo dessas festas. Por exemplo, os manuais escolares que nós usamos também. Aqui, infelizmente, no Senegal, nós não temos os nossos manuais escolares, nós não temos. Nós importamos os manuais escolares. E os professores usam esses manuais escolares no espaço escolar, durante as suas aulas. E dentro desses manuais escolares, esses conteúdos socioculturais, esses contextos culturais, nós temos, por exemplo, de fazer uma seleção, de escolher, para tentar ou para ajudar os nossos alunos a fazer o paralelismo entre esses conteúdos culturais de Portugal ou do Brasil e também os conteúdos socioculturais do nosso país, para ajudar um pouco o aluno a não se perder na sua aprendizagem do português. É assim que nós fizemos, porque é uma escolha para fazer um equilibrismo. É escolher alguma coisa aqui, por exemplo, da cultura portuguesa e da cultura brasileira, e escolher também alguns pontos culturais do nosso país, para tentar, por exemplo, ajudar o aluno a ter um equilibrismo entre as duas culturas. Nós não podemos, por exemplo, dar um foco essencial às culturas estrangeiras, senão o aluno vai ser perdido. Ele não vai compreender nada. E, se calhar, ele vai abandonar o ensino, a aprendizagem do português. É por isso mesmo que nós tentamos fazer isso, para escolher aqui e escolher no outro lado mesmo, para fazer uma associação. Muito obrigado. Muito obrigada, Nidjaya, né? Não sei se eu pronuncio certo seu nome. Sim, É muito sim. interessante, alguém tinha falado sobre essa questão da comparação, mas é muito legal porque é uma forma muito mais reflexiva de você aprender do que propriamente só da transmissão, né, dessa questão do conhecimento, mas você refletir sobre as diferentes culturas, inclusive incluindo a sua própria, para que você tenha noção das diferenças, enfim, é mais uma questão mesmo de pensar. Imagina, são três culturas, né, que vocês falam do próprio país, de Portugal, do Brasil, que são muito diferentes, né? Deve ser uma aula muito divertida, na verdade, assim, uma aula de muita diversidade, porque mescla muita coisa, muito interessante. Obrigada. Lucila, antes da gente passar para o Roberto, para o Dimerson, que eu estou vendo aqui que levantaram a mão, tenho só uma pergunta bem rapidinha ainda, se no Senegal você ensina... Será que ele caiu? Ah, está aqui. Não, tá aí. Se você ensina a vertente brasileira ou a europeia, do português? As duas. As duas. Porque no Senegal também nós temos, por exemplo, uma leitora do Brasil que está aqui na Universidade de Dakar. Na minha universidade ainda nós não temos um leitor
do Brasil. Mas em Dakar há, na Universidade de Antanil há uma leitura do Brasil. Obrigado. Tá. Obrigada, muito legal, muito interessante. Roberto também, nosso já parceirão, né, Roberto? Vamos lá? Gente, bom dia. Estava Bom quietinho aqui. dia. Eu eu estou pensando em muitas coisas, mas eu vou tentar não falar tudo, mais importante. É, Acho que essa questão da competência intercultural e da sensibilidade cultural, uma das coisas que eu geralmente faço é quando eu vejo alguma coisa na aula, eu pergunto ou eu pontuo, eu falo, isso daqui parece diferente na sua cultura. É assim? E aí deixo o aluno falar um pouco. Às vezes, até na gramática, a gente tem algumas coisas. Eu sempre lembro de um exemplo que eu estava jogando um joguinho em sala com o verbo ter. Então, gramática, verbo ter. Eu tenho, você tem. Tinha uma frase que era assim: Você tem uma caneta, por favor? E aí, para muitos alunos, essa frase é estranha, porque como assim você tem uma caneta, por favor? E aí a gente fala. Olha, o português no Brasil, especialmente, a gente deixa muita coisa implícita. A gente fala, você tem uma caneta? A gente pergunta isso, a pessoa tem que saber que a gente vai pedir uma caneta emprestada, que a gente quer pedir uma caneta emprestada, com uma pergunta, você tem uma caneta? Isso não é comum em outras culturas. A pessoa tem que perguntar diretamente. Você pode me emprestar, por favor? Então, com esses exemplos, a gente já tem, assim, o português o brasileiro deixa muita coisa implícita. A gente fala muito por meias palavras, né? Então, é uma questão cultural interessante do Brasil. A questão, por exemplo, que o Edson estava falando sobre Parintins, quando os alunos já têm quando os alunos já têm um nível mais intermediário avançado, eu tento fazer com que eles façam pesquisas e, por exemplo, uma aluna fez uma apresentação sobre a região norte recentemente. Ela mesma fez a apresentação, ela mesma trouxe Parintins, e aí eu fui lá e assim, porque ela mostrou um vídeo, eu pontuei para ela que porque ela mostrou um vídeo, aí no vídeo tinha um negócio da Coca-Cola, só que o negócio da Coca-Cola era azul. E aí eu expliquei para ela um negócio muito importante na região ali, que é a rixa entre caprichoso e garantido é um negócio tão forte que tem gente que não usa caneta azul ou caneta vermelha, dependendo se a pessoa é caprichoso ou garantido. E eu vi isso recentemente, que essa região é uma das únicas regiões que a Coca-Cola teve que mudar a cor e oferecer Coca-Cola azul. Porque se fosse só Coca-Cola vermelha, quem é do. Eu não lembro agora qual é o caprichoso, qual é o garantido. Mas as pessoas não vão consumir a Coca-Cola da lata vermelha, elas vão consumir a Coca-Cola da lata azul. Então o Brasil é um dos únicos lugares, talvez o único lugar no mundo onde a Coca-Cola teve que mudar a cor, né? Mudar a própria marca para se encaixar culturalmente e tudo mais. Então, assim, é sempre essa coisa do às vezes pensar um exemplo em aula, porque o negócio parece diferente, trazer o exemplo, deixar o aluno pesquisar, deixar o aluno falar e é isso. Obrigado. Obrigada, Roberto. Sempre muito boas, muito bons os seus exemplos, assim. Uma vez eu ouvi falar que o professor, ele é o primeiro impacto cultural que o aluno sente, na verdade, porque por causa da forma como ele fala, da forma como ele pensa. Então, a cultura está em situações tão, sim, aparentemente simples, né? O jeito de você falar, o jeito de você cumprimentar, muitas vezes, né? Os alunos às vezes me perguntam, mas se você cumprimenta na hora que chega, o que que você fala, o que que você não fala, na hora que você vai entrar no elevador. Então, são coisas tão. A cultura realmente está tão no nosso dia a dia que às vezes a gente não percebe. Como professora, a gente precisa de fato fazer essa reflexão, né? E é muito legal esse negócio que você falou da Coca-Cola, porque também é a gente ampliar um pouco essa discussão, né, cultural, né? Alguma coisa que
Não ficar só na descrição daquilo que é, mas o que tem por trás, né? O que é muito legal. Obrigada, Roberto, sempre pela participação. E agora o Dimerson quer falar. Realmente, bom dia a todo mundo. É muito interessante. Eu sou professor de inglês há muito tempo e há pouco tempo eu comecei realmente a dar aula de português. E é uma descoberta nova para mim, uma coisa muito nova. Então, ver todos esses exemplos de compartilhamento de cultura, para mim, eu não estou sozinho. E a gente aqui, eu sou de Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, e uma coisa que eu gostei muito, tenho gostado muito, é a reação do aluno conforme eles aprendem sobre a cultura. Eu tenho um aluno em especial, e quando eu conto qualquer coisa para ele do Brasil, ele faz assim: ah, ele fica maravilhado com tudo que ele ouve da cultura do Brasil. Coisas mais simples para a gente, ele fica maravilhado. E eu cheguei a mostrar para ele um vídeo de um pessoal de Santa Catarina falando, ele achou que era outro país, porque era outro, o sotaque é diferente. E eu percebo que a gente não consegue, não conhece a nossa própria cultura do Brasil porque é muito grande, né? Eu tenho, eu gostaria muito de Paulo, não sei, esqueci o nome, desculpa. Eu sempre falo, o que é o carnaval comparado com o Festival de Parintins? Né? E eu sempre gostei muito mais desse festival do que do carnaval. E eu tenho essa birra com o Rio de Janeiro por causa disso. Os nossos livros, são poucos livros, né? Eu gostaria de ter mais material. Eles sempre focam muito no Rio de Janeiro. Eles sempre focam muito no Rio de Janeiro. E eu tento tirar essa visão. Eu mostro para eles, eu vou para o Rio de Janeiro, vou no Google e mostro para eles só a primeira página das imagens de Bonito, no Mato Grosso do Sul, e eles ficam maravilhados com isso. Então, eu acho que a gente tem um papel muito mais. A gente ensina geografia, história, tudo misturado com a língua, e isso promove uma riqueza nas nossas aulas, né? Gaúchos são de outro país, eu estou lendo aqui os comentários. E realmente eu falei para ele, olha, não se preocupe se você não entender, inclusive os gaúchos, porque a gente aqui de São Paulo não entende às vezes. É um país tão grande, com uma diversidade linguística tão variada, que às vezes a gente mesmo não entende os outros de outros estados. Mas quer mostrar uma diferença cultural para estrangeiro, mostra as pizzas do Brasil. Porque nós temos o maior número de variedade de sabores de pizzas, e depois disso mostra para eles as pizzas doces, que só existem aqui. Eles ficam maravilhados com a comida brasileira. E isso abre para eles um leque de perguntas que levam a gente a explicar, olha, quando você for pedir uma comida, você pede assim. E, e eles ficam mais curiosos sobre a língua, sobre a cultura, sobre os detalhes de cada local. E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, porque agora eu criou uma pergunta para mim durante uma das aulas. Num dos livros que eu uso, toda vez que falava sobre um aperitivo, o bendito do texto falava que eles iam tomar uma caipirinha. Então, todo o texto que eles iam, vamos tomar um aperitivo, uma caipirinha. E eu falei assim, gente, eu não bebo. E eu nunca vi as pessoas em geral, sempre que vão tomar um aperitivo, ser uma caipirinha. Isso é algo comum aqui no Brasil mesmo? As pessoas tomam muita caipirinha como aperitivo? Porque eu imagino caipirinha na beira da praia, o pessoal curtindo uma praia, tomando uma caipirinha. Então, essa era uma pergunta que surgiu para mim durante uma das aulas, vendo um livro que reforçava a caipirinha como um aperitivo. Vamos Desculpa, lá. só complementando aí, Dimension. Se você fala da caipirinha, eu considero que no Brasil o que mais se toma é uma cachaça, não a caipirinha. Tá? Agora, cachaça, como é uma palavra que tem mais de 800 sinônimos, aqui na América Latina eu uso o mais tradicional do Brasil, né? Vamos tomar uma pinga, tá?
E você falar isso para um latino, porque pinga aqui é pênis, ok? Então você imagina, todo latino que chega fala, lá a coisa mais comum, oi, vamos tomar uma pinga? Não, 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 né? Então tem um choque. Aí eu tenho que mostrar os 800 sinônimos da pinga para poderem entender. Eu falo, mas, gente, é a coisa mais comum do mundo. Não, para o brasileiro, vamos deixar claro, isso é uma coisa muito comum para o brasileiro, né? Mas tudo bem, só agregando aí o que você falou, tá? Obrigada, Dimerson. Você trouxe questões da comida, né, da culinária, que são muito interessantes. É muito difícil descrever isso numa aula, muitas vezes, porque existem questões regionais, como você falou, tem questões aí né, diversas que a gente precisa abordar. O da pizza é sensacional, mas essa questão, eu já passei por isso, Dimerson, da questão da caipirinha do aperitivo. Alguém quer falar sobre isso? Inclusive porque também na época que eu comecei, eu era nova, também não ficava bebendo muito, né? Não frequentava tanto os restaurantes e tal. Mas a Iracema levantou a mão, não sei se ela vai falar sobre isso. Se ela... Né, Iracema, você quer comentar alguma coisa? Senão a gente retoma depois, É. Gimerson. Oi, bom dia para todo mundo. Quero começar falando dessa questão da caipirinha, né? Que está ligado a essa formação continuada, né? Eu também estou no português para estrangeiros há 47 anos, há muito tempo, desde que tudo começou por aqui também. E naquela época, no final dos anos 70, as pessoas bebiam caipirinha. Bebiam muita caipirinha. E o estrangeiro, quando chegava aqui, muitas vezes ele bebia a caipirinha como aperitivo, e os alemães bebiam a caipirinha após o jantar, porque na cultura deles, eles gostam de uma bebida forte depois do jantar. O que acontece hoje, como uma colega já escreveu aqui no chat, o Aperol substituiu a caipirinha, o gin tônica substituiu a caipirinha. Existe uma gama de drinks atualmente com álcool e sem álcool, e uma tendência muito grande no mundo que as pessoas consumam menos o álcool. Então, a caipirinha hoje, ela continua sendo um símbolo do Brasil, né? Mas ela não é só, né? Não é só isso que a gente bebe. Então, perceber essa mudança também de um hábito brasileiro é muito importante, porque a gente tem que apresentar as duas coisas para o aluno, não generalizar que todo brasileiro toma caipirinha e que é o único drink que se toma aqui. Não, toma-se de tudo. Existe um drink mais tipicamente brasileiro, esse drink é a caipirinha, né? Então, esse aspecto, perceber essas mudanças, isso faz parte de uma formação continuada. Então, o professor de PLE, ele é um eterno aprendiz, porque ele é um aprendiz das mudanças da língua, das variantes linguísticas que se promovem a todos os dias, e é um aprendiz da vida também, daquilo que está mudando nesse dia a dia. É um aprendiz da sua própria cultura e um aprendiz da cultura de todos os seus alunos. Que sem esse conhecimento da cultura do seu aluno, ele não vai poder dar uma aula ótima. Por que ele não vai poder dar uma aula ótima? Porque ele não vai saber qual é o aspecto que ele tem que diferenciar de uma fala, como essa que o Roberto bem colocou, e de uma expressão, de um gesto, né, de uma série de coisas. E aí entra também a primeira pergunta, né? Então, com a base da formação, vamos dizer, formal, o professor pode refletir com mais facilidade nas mudanças que ele pode ter de adaptação da sua metodologia, né? E como que ele vai poder promover essa sensibilidade cultural e a competência intercultural dentro da sala de aula. E é só com base na formação que a gente tem uma reflexão maior. Então, eu achei que tudo que está acontecendo aqui está mostrando muito bem que o tema que as meninas escolheram
é um tema extremamente adequado e atual, né? E vou dizer também que, se não fosse uma formação continuada, ser uma eterna aprendiz, que eu sempre digo que sou, não só na vida, como, né, no trabalho, eu não estaria na ativa como estou há tantos anos, né, com todas as tecnologias sendo empregadas. Claro, eu tenho que ter essa troca, né, com as meninas, com todos, né? Então, essa é muito, muito bom, eu queria colocar isso. Obrigada, Iracema. Sempre bom ouvir suas palavras. Sempre bom, na verdade, a gente conversar, porque a Iracema realmente é uma pessoa que traz experiência e está sempre aberta ao novo também. É muito legal, né? A Iracema tem É. uma experiência muito vasta, assim, uma das pioneiras aqui no português como língua estrangeira. E está sempre vendo coisas novas, trazendo coisas novas. Vocês viram isso, vocês viram aquilo. É muito legal. Obrigada, Né? Iracema. Obrigada a vocês. E eu acho que também tem essa questão do livro didático que a gente tem que sempre refletir, porque eu acho que, Gimerson, eu acho que essa questão veio no livro, né, que você falou, eu vi também, eu lembro dessa questão no livro. Eu, como o Roberto colocou ali no chat, pensei que para mim sempre foi aperitivo, era comida, enfim. Então você tem uma percepção diferente, eu acho que a gente tem que tem que ter sempre uma visão crítica, assim, positiva dos materiais que a gente usa também, adaptar, adequar, ter como uma espinha dorsal, ter como uma base, e tá sempre se atualizando também para poder dar o melhor para o aluno, né? Dar a melhor informação para o aluno. A Elsa levantou a mão também, Elsa? Isso. Por falar em comida e bebida, já há muito tempo que eu usava esta questão nas aulas e até preparávamos, porque é outra coisa para estrangeiro sentir o gosto, ou seja, que a comida também e a bebida preparamos as festas aqui na universidade. E há muito tempo, este foi uma maneira de os alunos entrarem também na cultura, ou através, unindo também as músicas que falam em comida e fazendo, preparando. E fizemos isso, que foi muito, muito bom. Ou seja, que coloco também o que a Iracema falou, que o professor é um eterno aprendiz. E o que você também disse, nós precisamos atualização em metodologia, em tanta coisa. Eu sinto que ainda me falta muito, muito. Era isso só. Obrigada. Obrigada, Elsa. Vamos partir para a próxima, então? Próxima pergunta. Gente, a conversa tá boa, hein? Participem aí. Vamos lá. Você prefere desenvolver seus próprios materiais ou adaptar recursos existentes e por quê? Quais os materiais que vocês utilizam nas aulas de português? Material físico, já um livro didático, ou vocês mesmos preparam o material? Carolina? Então, essa é uma. Eu, eu, a minha grande dificuldade, na verdade, é desenvolver material, mas porque eu desenvolvo, porque às vezes eu não encontro. Às vezes são coisas muito específicas que o aluno precisa saber. Por exemplo, um aluno esses dias queria saber como se comunicar, por exemplo, numa oficina, né, para poder consertar o carro dele. Não achei nada relacionado. Tive eu mesma que criar um material sobre isso. Português para negócios também, às vezes, é uma grande dificuldade. A gente tem o Bons Negócios, né? Mas às vezes eu acho que o Bons Negócios está muito desatualizado. E às vezes nessa área também eu prefiro criar os meus materiais. É, Mas eu uso. Às vezes eu tento adaptar, às vezes eu vejo que existem muitos planos de aula do inglês, que às vezes podem funcionar muito bem em português. E aí eu adapto esses materiais também. E eu também uso livros, né? Os livros que estão disponíveis, o Muito Prazer, o Brasil Intercultural, que eu vi a gente falando, alguém falando, Nota 10. Mas, em geral, eu prefiro desenvolver porque às vezes eu não encontro o que eu preciso.
É isso, obrigada. Obrigada. Obrigada, Carolina. O Edson quer falar também. Tudo bem, olha, o grande problema aqui no Peru, pelo menos eu sinto assim, cada lugar que ensina o português aqui adota um livro diferente, tá? Então você tem Bem-vindo de um lado, Fale Português do outro, Samba do outro, Avenida Brasil do outro, etc. Então antes, pelo menos nos locais onde eu estou trabalhando, tem os seus livros, eu falo, posso adaptar? Porque em todos os livros, para mim, falta um pouquinho de outro, um complementa o outro, seja qual for. O que a Carolina falou, né, quando o aluno quer algo específico, eu encontro, Carolina, não por nada, mas eu encontro muita coisa até sobre mecânica, tá? Até sobre mecânica. Então, nesse momento, eu uso o que está no livro, ou seja, pela instituição temos que dar o livro. Muito bem. Só que lá tem aquela palavra, como eu digo, como essa semana saiu Parintins, então eu pego essa palavrinha e abro todo um tema, fugir do livro. Quer dizer, continuo com o tema gramatical, mas fugir do livro. Tá? Isso sucede com outras coisas. Tá? Agora, adaptar, sim, é muito importante. Eu tenho grupos atuais que são muitos dedicados à agricultura, e isso eu fico muito feliz, porque o Brasil é um paraíso, né? Porque temos muitos materiais falando sobre tudo que está relacionado com a agricultura, tudo que é agro, né? Em todas as faculdades que é agricultura. Então, facilita. Uso os recursos, os materiais que me fornecem, sim. Adapto alguns recursos, sim, porque tem coisas do Avenida Brasil que serve para o Fale Português e do Bem-vindo que serve. Então, existem alguns temas que nós podemos, né, vamos lá, ao invés de fazer um PowerPoint ou fazer alguma coisa assim, não, eu prefiro recortar isso, dou em aula e complemento com escritura. Quer dizer, dou a cultura para o aluno, uso o material que existe, ele tem o seu livro, maravilha, tem que seguir o livro dele. Falo, gente, isso daqui é material extra. O professor vai fazer PowerPoint? Não, escrevam, tá? Ou vejam, porque senão não vai memorizar. Eu já descobri que muitas vezes o PowerPoint o aluno vê um dia antes do exame final. Tá? Ele não vê quando tem que ver, ele vê um dia antes. Então, se você dá em aula, ele está escrevendo, ele obrigatoriamente está funcionando aqui, né? E por que que eu uso essas coisas? Aí talvez seja aquela primeira formação minha, né? Dentro do que vem a ser a área comercial, nós sempre tínhamos que inovar muito. Então, eu trouxe esse lado do marketing para o português. Então, como nós inovamos? Existe um exemplo assim, às vezes é o exemplo que não está no Brasil, mas está em Portugal. E eu trago esse exemplo também e mostro o sotaque, já é alguma coisa nova. Tá? Eu penso assim, vamos deixar as outras pessoas falar aqui também. Eu falo muito. Obrigada, Edson. Obrigada, né, pelas suas experiências. Lorena, vou passar pela Lorena, nossa também parceira. Lorena, tudo bem com você? Oi, gente, tudo bem? Bom dia a todos. É, Na verdade, eu também comecei a desenvolver materiais também e teve aquela complicação de encontrar materiais, livros, bem no início. Então, é por isso que eu comecei também a explorar um pouquinho sobre materiais utilizados para outras línguas, especialmente para o inglês, que tem muito. E, e aí comecei a ter ideias para criar material para português. Então, aí por isso que eu comecei a trabalhar com os flashcards sobre os verbos. Comecei a trabalhar como usos e expressões sobre verbos, sobre outras palavras, vocabulários novos. E utilizando muito a linguagem gráfica utilizando muitos gráficos, imagens, né? Aproveitando que eu sou designer gráfica, então eu misturei também essas ferramentas, utilizando essas ferramentas para criar materiais e achei muito útil para os alunos. Achei que eles gostaram muito
e também que ajudava muito mais rápido compreenderem a, as expressões, o significado das palavras, aprender mais rápido o vocabulário, por exemplo. E eu criei também aquele personagem do cafezinho, né? Porque o café é um elemento cultural no Brasil muito interessante, muito importante, e que também é assim como liga outras culturas, né? Todas as culturas gostamos todos os países gostamos do café, né? Então é um ponto de que une culturas. Então, assim, o cafezinho não fica muito, eu tentei, né, que não ficasse muito infantil, mas que também fosse uma coisa mais descontraída, né, mais divertida mesmo para os executivos que são os meus alunos, né, executivos de empresa. E, e o cafezinho, através do cafezinho, mostra cultura brasileira, mostra palavras, né, então, experiências. Então, foi um material que eu fui desenvolvendo por muito tempo, né? Até o site, que agora eu vou compartilhar com vocês, para quem não conhece. E, e também utilizei materiais que eram materiais nativos, né? Que eu chamei assim, porque eu comecei a utilizar páginas, sites, por exemplo, das lojas americanas, sites do Pão de Açúcar, né? Eu com meus alunos revisava aqueles sites, né? Você vai comprar, vai fazer uma compra de tal coisa, né? Então eles encontravam que as marcas eram diferentes, como que era essa cultura brasileira dentro desse âmbito dos produtos, né? Então também foi um material muito útil para mim, e muito atual, né? Eu achei que sempre as coisas mudam muito rápido, né? Mas agora, então que você precisa estar se atualizando muito com isso, né? Com o que está acontecendo. Então, essa aí foi minha experiência, gente. Muito obrigada. Obrigada, Lorena. Lorena vai compartilhar um link, né, Lorena, também que ela tem dos materiais. E quem tiver também algum material, produzindo algum material, quiser compartilhar com a gente aqui, tá bom? Também, porque eu acho que a gente acaba, né, como a maioria falou, produzindo os próprios materiais e atualizando os próprios materiais também. Isso que é uma formação também continuada, a gente vai se atualizando e vai atualizando as próprias formas de ensinar também, né? O Nijai quer falar também, né? Vamos lá? Sim. Eu quero falar um pouco acerca mesmo desta pergunta. Prefere desenvolver seus próprios materiais ou adaptar recursos existentes? Ok. Nós preferimos adaptar os recursos existentes, porque a cartografia sociocultural do meu país não nos permite mesmo desenvolver os materiais didáticos. Porque nós, por exemplo, aqui no Senegal, temos, como eu já disse, várias culturas, várias línguas, e cada língua materna tem a sua própria cultura. As autoridades governamentais que estão aqui a exercer o poder executivo agora tentem introduzir as nossas línguas maternas, quer dizer, as línguas locais do nosso país, no sistema educativo. Mas houve um problema. E o problema é o seguinte, porque cada cultura, cada língua quer que a sua própria língua seja inserida no sistema educativo. Coisa impossível. Coisa impossível. Na nossa turma, geralmente, vimos, por exemplo, numa sala de aula, o professor pode ter, por exemplo, mais de 10 línguas ou culturas diferentes, mais de 10. Mais de 10. Nesse contexto, como é que o professor, por exemplo, vai elaborar as suas próprias materiais, tendo como referências culturais, por exemplo, escolhendo, por exemplo, a cultura de um aluno e deixar de lado a cultura de outro? Vai ser muito difícil. É por isso mesmo que nós preferimos
adaptar os recursos didáticos que estão existentes. E, de vez em quando, como eu acabo de dizer, fazer o paralelismo, escolher as culturas locais para poder melhorar o nosso trabalho docente. Muito obrigado. Obrigada, Nidia. Eu acho também que tem essa questão do desafio quando você dá aulas em grupo, quando você tem públicos diferentes numa mesma sala de aula também, para você adaptar esses materiais. Eu acho que cada professor vive num contexto muito específico também, dependendo do país onde está, se esse material é acessível, até que ponto, né, a gente tem acesso a diferentes materiais também para a gente usar. Uma coisa é, nós estamos aqui em São Paulo, então existem objetivos diferentes dos alunos que estão aqui, então a gente consegue falar um pouco sobre o local, mas para um aluno que está fora, a gente tem que fazer de uma forma totalmente diferente, para que a gente possa realmente introduzir, né, e respeitar a cultura do outro também, introduzindo a cultura, né, que a gente propõe a fazer também. Muito interessante. Iracema, você levantou a mão? Levantei de novo, só para completar todas essas falas maravilhosas e a sua agora, dizendo que a gente nunca deve esquecer da sequência didática, né? Tema esse que foi tão bem desenvolvido no último congresso do Grupo Sou Brasil, porque a sequência didática é extremamente importante para que as nossas aulas não se tornem uma colcha de retalhos, né? Então, uma coisa que eu pego aqui, uma coisa que eu pego ali. Eu posso pegar várias coisas, porém, essas coisas precisam formar aquela sequência didática que vai, continua, volta, continua, não é? Então, só para a gente ter sempre isso em mente. E não é só aquilo que a gente vê e que a gente acha legal, que o aluno vai achar legal, né? Às vezes o aluno não gosta, né? Então, a gente tem que se adaptar àquilo que o aluno gosta, né? Então, só para completar. Obrigada, Iracema. Mãe, é só para avisar. Você... A Lorena quer falar. Não, desculpa, gente, eu queria, esqueci de baixar a mão. Mas é verdade isso que fala Iracema, né? Porque tem que estar tudo ligado, né? Não pode ser uma aula. Ah, e agora eu achei que vamos ver isso, né? Porque eu encontrei esse site. É verdade, a gente tem que ver, tá tudo bem colocado, né? Para ter uma sequência, não ficar aí um retalho de uma coisa, de outra. Obrigada, Obrigada. gente. Obrigada, gente, pela participação. Desculpa que às vezes eu tenho uma participação especial aqui que aparece e depois sai. Mas é isso mesmo, né? Eu acho que o professor tem essa questão da sequência didática, de montar toda uma sequência também de tópicos que fazem sentido para o aluno. Então, quando a gente faz o material, quando a gente prepara o material, a gente realmente tem que pensar em todo o desenvolvimento, né, do processo de aprendizagem do aluno, como que ele vai chegar até os níveis, né, como ele vai se desenvolver no português. Mas é isso, alguém mais tem algum comentário? Tem muitos comentários interessantes aqui também no chat, para vocês verem, questões culturais. O Roberto falou do Guaraná, outro dia eu trabalhei esse assunto com uma aluna, muita coisa que a gente não conhece, de fato, sobre a nossa própria cultura. A gente estava falando sobre sequência didática também, a gente falou sobre a questão da nossa formação, sobre a questão intercultural e os materiais, mas será que tudo está interligado? Alguém tinha falado que eu gosto de focar na conversação, não muito na gramática, mas será que existe uma diferença? Eu trabalho mais gramática, eu trabalho mais conversação? Ou será que a gente consegue unir esses tópicos? Não, eu gosto de trabalhar cultura e conversação. Mas se a gramática não entra aí, como é que é isso? Enfim, na verdade são reflexões que aparecem aí conforme a gente vai discutindo. E eu acho que por isso que essa formação continuada. Jimerson. Eu estava
ligando o som, e demorou um pouquinho. Eu sempre costumo falar sobre isso, porque é uma tendência em qualquer idioma. As pessoas, os alunos nos procuram, falam, eu quero estudar português, ou eu quero estudar inglês, mas eu quero focar na conversação. Eu quero aula de conversação, e isso para mim me incomoda muito, porque eu sempre falo, você não precisa, ninguém precisa da gramática para falar inglês ou para falar português, mas você precisa da gramática para falar bem. Então, você escolhe, você quer falar ou quer falar bem? Porque nós aprendemos a falar sem a gramática, né? Depois nós aprendemos a gramática. Mas nós aprendemos a gramática na escola depois, e aí aprendemos a falar corretamente. Então, isso me incomoda, isso sempre me incomoda muito quando é vendido essa tal aula de conversação, né? Que faz milagres. As pessoas aprendem o idioma sem conhecer as regras, né? Eu falo assim, olha, para você fazer um bolo, eu posso te dar os ingredientes, mas se eu não te der as instruções, você não vai saber juntar os ingredientes e fazer o bolo. É a mesma coisa. Você pode ter vocabulário, você pode ter regras, palavras soltas, mas se você não souber como usar essas palavras, você não vai aprender a falar corretamente. Então, o equilíbrio dessas duas coisas é importante. Então, não é só ensina a gramática, faz exercício, completa o exercício. Aprende a gramática, agora vamos usar. E eu costumo muito puxar a memória do meu aluno. Eu raramente dou a resposta para o meu aluno. Eu nunca falo para ele o que ele fez de errado. Mas se eu sei que ele já viu essa regra antes, eu falo, então, qual o problema com essa frase? Vamos lá, você sabe. E ele pensa, até que ele chega na resposta. Mas toda a aula é feita com conversação, ensinando a gramática. Então a gente não pode dispensar nenhum e nem o outro. Eu sempre pensei assim, essa história sempre me dá coisas, sabe? Quando me falam de aula de conversação. Obrigada, Dimerson. Não é só você que fica com esse sentimento, então estamos todos juntos aqui porque a gente tem realmente essa demanda. Eu quero aulas de conversação e nós sempre discutimos sobre isso. Dimerson, não está sozinho. Eu vou passar para Alexia, né? Também já fez uns comentários no chat, eu vi que você estava participando aí. Vai, Alexia, pode falar. Oi, gente, bom dia. Eu também não sou formada em letras, né? Eu sou formada em comunicação e marketing. E eu comecei tem pouco tempo com o PLE, tem por volta de 2 anos. E as minhas aulas, elas são 100% online. Essa questão que o Dimerson levantou sobre conversação e gramática, é algo que eu sempre deixo muito claro para os meus alunos, né? Eu sempre sou muito honesta, eu acho que a gente tem que ser muito transparente, né? Eu sempre falo, eu não sou formada em letras, sou formada em comunicação. E o que é a comunicação? É você entender e ser entendido. Para isso, você precisa da gramática, né? Porque falhas de comunicação acontecem até com os nativos, né? Então, assim, é muito importante você saber a gramática, você saber falar corretamente para gerar menos ruído na comunicação, né? Então, muito que a gente vê hoje na internet mesmo, né? É muito essa questão de desentendimentos por falha de comunicação, né? Então, eu acho que isso é realmente muito importante a gente deixar muito claro que, sim, é importante você falar de um jeito e não falar de outro. É importante você colocar um acento, porque pode mudar completamente o sentido da frase e o que você quer dizer. Pode gerar um incômodo, pode gerar um ruído que vai prejudicar muito a sua comunicação, né? Então, eu acho que isso é muito importante deixar claro, né? Eu, como comunicóloga, né, eu acho que isso a gente sempre tem que tentar fazer e passar para os nossos alunos também. Obrigada, Alexia. Adorei a comunicóloga. Vou adotar também. Gente, olha, na verdade, a gente está com o tempo estourando. Tem mais 2 pessoas que querem falar. Se vocês puderem ser breves, tá? Vou parar de compartilhar aqui porque a gente já está entrando num outro tópico e a gente
tá com um tempo meio apertado. O Roberto levantou e a Andrea também. Então, Roberto, e aí depois eu passo para a Grazi que vai fechar aqui, tá bom? Tá, eu vou ser rapidinho, gente. É só porque esse tema da gramática é um tema muito caro para mim, porque eu amo gramática, e assim, amo gramática em todas as formas de gramática. Mas eu acho que isso vem eu estava falando no chat, né? Eu acho que isso vem de um equívoco mesmo, assim, porque a palavra gramática significa muitas coisas. E aí a gente fala em gramática com principalmente brasileiros, né? A gente pensa logo na norma padrão, naquilo que a gente aprendeu, colocação pronominal, concordância verbal, aquele monte de regrinha, né? E gramática é mais que isso, assim. Porque como é que o aluno vai aprender que a gente fala gosto muito e não muito gosto? É gramática. O aluno aprende que o sujeito vem antes do verbo na nossa língua, mas pode não vir na língua dele. É gramática. Então não tem como, não tem para onde fugir, né? Gramática está aí. É, Era só isso. Vamos lá, Andrea. Oi, bom dia. Não sei se a internet. Sim, vocês me escutam? Escutamos. Sim, bom dia, André. Certo. Bom dia para todos. Então, hoje eu estou aqui também para conhecer, para falar um pouco e compartilhar com vocês. As experiências até agora têm me ajudado muito. Mas eu agora estou com, não sei se dúvida ou um probleminha aí, porque eu estou dando na escola, no ensino fundamental, ensino básico, com meninos de 5 anos, dos 5 aos 15 anos. Eu tenho desenvolvido o meu material, mas não sei se vocês têm algumas sugestões que possam me ajudar para melhorar meu trabalho. Para meninos de escola. Não sei se tem algum link, alguma colaboração que vocês possam me ajudar. É A isso, gente, gente. a gente tem uma lista de materiais, né, Andrea? No site, a Graça faz, assim, um trabalho sensacional. Cada livro que sai, ela coloca numa lista. E a gente tem algumas que estão disponíveis, né? Acho que você pode ver ali no site alguma coisa que possa ser interessante para o seu trabalho, tá? O que eu te adianto é que tem os materiais da Prefeitura de Buenos Aires, que é voltado para crianças que estão no fundamental. Esse eu acho que é o mais completo, mais direcionado. Ele é gratuito e você pode baixar da internet. O link, exatamente o endereço, vai estar nessa lista que a Lucila se refere. Obrigada, eu que agradeço. Fica a dica para todo mundo também, quem quiser saber quais são os materiais que estão disponíveis para todos os níveis, em todos os países. A Grazi faz essa lista maravilhosa. Tá disponível para fazer download PDF, tá bom? Gente, agora a gente gostaria de agradecer a participação de vocês. Vou passar para a Grazi. Obrigada, Lucila. Eu só queria comentar uma coisinha bem rapidinho ainda sobre essa última pergunta, que é a percepção que a gente tem tido que os alunos cada vez mais querem conversação logo no início. Eles são iniciantes básicos, aí eles querem conversação. Essa semana passada, eu conversei bastante com a Selene sobre isso, e em outra consultoria que a gente teve também, a importância de não deixar essa conversação solta, né? Graças a que as orientações também da Iracema, quero sempre agradecer, porque é nossa parceira, a gente também já conversou bastante sobre isso, fizemos várias reflexões, que o aluno não fica solto, ele não percebe, mas você está no comando e você está usando por trás uma gramática que ele não sabe, ele acha que aquilo está fluindo, que está tudo certo, mas você tem uma sequência lógica e que você está usando estruturas das mais simples para as mais complexas. Porque se você deixar completamente solto,
vocês vão se perder, principalmente o professor. Vai chegar uma hora que você não vai saber o que ele já sabe, o que é preciso ensinar, certo, Iracema? E o CELPE-BRAS também é um modelo, é um exemplo disso que que eu estou falando aqui para vocês. Então, se vocês fizerem uma reflexão com base nas perguntas do CELPE, daquela parte do quebra-gelo, vocês vão perceber que ali tem algumas estruturas que são colocadas justamente para que essa conversação não fique solta, mas que possa avaliar melhor o que o aluno sabe e o que o aluno não sabe. Tá? Se tiver algum comentário, vou pedir para que coloque no chat, por causa do horário que está apertado. Então, Lucila, eu peço para você compartilhar a tela, por favor, como a gente. Vamos para a melhor parte, que é o sorteio. Camila já está preparadíssima para o sorteio. E o que é que nós vamos sortear? Nosso primeiro sorteio, ele é uma vaga para o curso que nós vamos ministrar agora. Contrário. Primeiro do material, livro. Graça. Primeiro é o livro? Isso. Desculpa. A Ana vai falar. Tá. Então, eu vou chamar a Ana, do Grupo GEM, para falar um pouquinho sobre o material que ela está colocando, né, aqui no sorteio para a gente. Obrigada, Ana, pela sua disponibilidade. Obrigada ao Grupo GEM. Olha, eu tenho que agradecer. Eu sei que vocês estão me ouvindo, né, direitinho? Eu estava com um problema, peço desculpas mais cedo, eu estava com um problema na conexão, mas agora estou bem e consegui aqui ouvir o debate, que foi riquíssimo. Eu quero, assim, rapidamente fazer um agradecimento, que é, assim, uma honra, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Então, eu agradeço muito a parceria longeva que a gente já tem com o Grupo Sou Brasil, com Brasileirices, essas mulheres incríveis que estão aqui. Eu vi também gente conhecida, parceiros já do CCLS, então, assim, fico muito feliz de ver essa comunidade aumentando cada vez mais, ampliando, né, essa capilaridade mundo afora e trazendo sempre debates que são assim riquíssimos. Eu acho que tanto para quem produz conteúdo, quem ministra aula todo dia, tem as dores e os sabores, né, de trabalhar com PLE todos os dias, cotidianamente, e para nós, né, eu como editora, representando aqui a EPU, o Grupo GEM, porque a gente se abastece disso. A gente não pode trabalhar isolado sem ter um contato direto com vocês, que são, para nós, a maior riqueza, né? O nosso maior e melhor contato é sempre com vocês para falar com o público final, enfim, entender, né, as demandas e tudo mais. Então, hoje, de maneira especial, tem aqui essa oferta que o GEM faz para vocês. É do Português Via Brasil. Já é um português num nível um pouquinho mais avançado, porque a gente tem o Falar, Ler e Escrever, a gente tem a coleção do Novo Avenida Brasil, vi que alguém já comentou, alguém já comentaram mais cedo aqui, e o Português Via Brasil vai para aquele nível mais do C1 ali, né, do quadro europeu comum. Então, é importante também falar um pouquinho sobre ele, caso alguém, né, a gente estava falando de sequências didáticas e tantas riquezas aqui no debate de hoje. O Português Via Brasil, vamos dizer, é um livro que a gente queria oferecer também para conhecimento de vocês. E fica aqui, gente, depois o convite para vocês não só conhecerem o portfólio do GEM, que o Grupo Sou Brasil e Brasileirice estão sempre divulgando, a gente fez juntos o Connect PLE e tal, e por isso sou muito grata. E vocês também conhecerem, e queria deixar depois, se fosse possível, Camila, Grazi, Lucila, deixar o meu e-mail aqui para quem quiser fazer contato, crítica também, sugestões, são sempre valiosas para nós, tá? Desculpa eu me estender um pouquinho, meninas, mas muito obrigada e obrigada para todo mundo aí também que está essa audiência maravilhosa. Bom, então eu já coloquei todos os nomes que vocês incluíram lá na planilha. A gente está utilizando o app Sorteios. Todos os nomes estão aqui. E eu ativei a opção de remover duplicatas. Se a pessoa não estiver aqui, a gente vai fazer uma nova chance para ser justo com quem ficou até o final. Vamos fazer festinha da contagem regressiva! 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mônica!
Mônica tá aqui. Mônica, se manifeste. Sí, estoy aquí. Oba, Parabéns! parabéns! Você Obrigada, ganhou. A muito gente já tem obrigada. seu e-mail e o Grupo Gen vai entrar em contato para te enviar, tá bom? Parabéns. Tá bom, obrigada. Muito Agora bom, sim. parabéns, Mônica. Agora, tcharam. Eu já dei spoiler, né? Já Agora saí falando, sim. agora sim. Então, é uma Vamos vaga lá, deixa eu no só nosso colocar aqui. curso que estamos lançando hoje, né? Aprimorando práticas em PLE. Tá? Então, esse curso, ele tem justamente o objetivo de discutir as práticas docentes voltadas ao ensino do português para estrangeiros, com base em pesquisas e publicações acadêmicas, que fazem uma reflexão sobre temas atuais, que podem ajudar o professor na condução de suas aulas e no preparo de materiais didáticos. Quando falamos em produção de materiais, claro que estamos falando automaticamente nas questões relacionadas à metodologia, abordagem cultural, intercultural, temas esses que vamos analisar, vamos refletir durante 4 encontros, tá? O primeiro encontro vai ser, a gente começa dia 29 de março, vai ser complicado, porque nós temos feriados aí no meio de tudo, né? Mas vamos lá, vamos conseguir. Vamos trabalhar o tema das metodologias, vamos fazer uma análise. Depois, na aula 2, nós vamos nos reunir no dia 5 de abril e para tratar da abordagem cultural e intercultural. A aula 3 é sobre o desenvolvimento de materiais e atualizações linguísticas no dia 12 de abril. Aí a gente vai ter um feriado aí no meio, e aí no dia 26 fazemos o último encontro para falar sobre correção, avaliação e certificações. Como sempre, tudo gravado, para quem não puder estar presente, poder assistir, ou quem esteve presente, poder relembrar, ouvir com mais calma algum trecho, alguma parte que seja específica de interesse específico. Emissão de certificado ao final. Então, mais detalhes sobre cada um, do conteúdo de cada um, né, desses tópicos, vai estar ali no Simpla. Vocês podem olhar no site da Simpla, né, que está aqui, e lá vai estar tudo especificado direitinho. Então, agora, o grande momento. Camila, por favor. Preciso compartilhar a tela, Grazi. Vocês estão preparados? Grazi, tira a sua. É a Lucila que está no compartilhamento. Só um minutinho. Deu pane, Lucila? Gente, só um minuto, deu aqui. Ai, achei. Pane do sistema. Achei, desculpa. Foi. É só para ficar todo mundo com friozinho na barriga. Vamos lá. Isso. Aqui travou tudo também. Oh my God! Momento mais aguardado. Tem um aluno que fala assim, oh my God! Bom, eu fiz exatamente a mesma coisa por aqui. Eu não sei se vocês estão me vendo, o computador deu uma leve travada. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Tudo certo. Ouvindo ok, a tela ainda não apareceu. Estão vendo a tela? Ainda não. Estão vendo a tela? Agora sim. entrou. Entrou Agora e saiu. Uhum. Só tem Agora uma não. setinha. Só tem uma setinha Então, vamos lá. amarelinha. Deu uma Vai dar travadinha. certo. Ai, Vai, gente, vamos lá. Vai dar certo. É para Gente, ficar mais quem emocionante. Quem quiser já entrar no site Simpla, eu vou compartilhar aqui o link, só um minutinho, só para vocês saberem já até os valores, quem quiser saber dos valores e tal. A gente vai ter 2 lotes
E então aproveitem aí. Ai, gente, foi um link meio comprido aqui, calma aí. Mas vai. Foi. Vejam aí se vocês conseguem abrir para conhecerem um pouco mais. Nosso curso a gente vai discutir todos esses temas que nós discutimos hoje de forma mais aprofundada, e uma coisa que a gente quer muito fazer é realmente unir a teoria com a prática. Então a gente vai ter leituras de artigos, mas ao mesmo tempo ver como isso pode ser aplicado na prática, porque eu acho que é uma discussão que é muito importante na nossa área, né? A gente precisa sempre estar em formação, tendo conhecimento, mas ao mesmo tempo saber como que a gente pode aplicar isso. Tá bom? Vamos lá. Agora vai, hein, Camila? Gente, vocês estão vendo? Vindo? A gente Ouvindo sabe que ok. você compartilhou, mas ainda tá preto. Tá escrito que você tá E compartilhando, agora, mas vocês estão ainda vendo não a tá tela? aparecendo. Não aparece, Camila. O que eu faço? Talvez fechar a sua O que eu câmera, faço? fechar aplicativo para reduzir a carga do computador. Porque já apareceu um nome aqui. Já foi, vai. O que Então eu diga, faço, quem foi? gente? Quem foi o sorteado? Ou sorteada? Mas já aí foi. vocês vão ter que ver, né? Foi o Thiago. Muito bom. Foi o Thiago. Será que eu tiro uma foto? O que eu faço? Tira uma foto, tira tira, uma foto tira. aí pra gente ver, Camila. Olha só, e o Thiago falou que talvez não iria participar hoje. Oh, meu Eu Deus. tirei e eu mando Intriga da para oposição, o intriga. WhatsApp. Thiago tá aí. E o Thiago tá aqui? Estou. Opa. Obrigado. Ei. Nossa! É outro Thiago? Não, sou eu, né? Acho que sou eu. Sim. Deu para ver? Foi chato, gente. Não teve a emoção porque o computador travou todo Aqui, ó. Então, meu vídeo, bem. Tá aqui. Mas foi isso. Tá. A gente manda depois quando for mandar o link do certificado. Lucila, você pode pôr a tela o link do certificado aqui no chat, por favor? Mas a gente vai mandar por e-mail para vocês e eu mando com esse print da tela para comprovar. Thiago, parabéns. Eu acho que é melhor a gente mandar tudo por e-mail, né, Grazi? Aí a gente fiquem atentos ali ao e-mail que a gente vai enviar todas as informações. A gente teve muitos inscritos, então a gente vai enviar a gravação também. Isso. Lembrando que o certificado é automático. Automático significa vocês preenchem o form e em 2 minutos deve descarregar na máquina de vocês, no e-mail que vocês cadastraram. Então, às vezes é que a gente recebe muito assim mensagem dizendo: recebi o certificado. Calma, é automático. Se você participou, se você acompanhou com a gente sempre manda ao final de todos os nossos eventos o link do certificado. Preenche, é rapidinho, são 2 perguntinhas e pronto. Põe o seu nome direitinho, confere, porque é do jeito que vocês colocarem lá. Se pôs o nome pela metade, vai sair o nome pela metade. Se pôs o nome errado com uma letra, vai sair errado. Então, do jeito que vocês preencherem o certificado... entrou! O certificado vai sair, tá bom, gente? Mas se perderam, aconteceu alguma coisa e precisarem que a gente emita um novo certificado, a gente emite, não é problema, tá? Obrigada pela presença de todos, quero agradecer as contribuições, foram muito ricas, e parabéns aos nossos ganhadores. Lucila, deixo para você encerrar. Agradecer mais uma vez, a troca é muito rica, muitas pessoas participando de várias localidades no mundo, diferentes horários, né? É um prazer estar aqui com vocês sempre, que essa parceria continue, e uma boa... aula, né? Um bom trabalho para todos durante o ano de 2025.
Até mais, gente. A gente se encontra. Um abraço.